Vamos registrar o que está acontecendo do lado do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro ontem decidiu não fazer a tradicional live semanal que marcou todo o governo dele. Nesta semana, logo após a derrota, o presidente optou pela reclusão. Bolsonaro falou publicamente só em 2 ocasiões. O Pedro Teixeira, que praticamente está morando na frente do Palácio da Alvorada, consegue detalhar para vocês, de segunda-feira até hoje, a rotina de autopreservação de Jair Messias Bolsonaro. Pedro. Tudo bem, Dani? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha nesta tarde aqui na CNN. Olha só, Dani, algumas questões são importantes. Deixar de fazer a live que acontecia durante todo o seu governo, toda a quinta-feira, é algo tão raro, que é até difícil fazer algum tipo de levantamento. As oportunidades que a gente consegue identificar que, de fato, a live não aconteceu é, por exemplo, quando o presidente estava viajando e o fuso horário era muito distante, ou durante alguma viagem ali específica durante a campanha, ou alguma viagem que demandava uma ida a algum evento e aí a live era trocada de data, mas são pouquíssimas vezes que o presidente não realizou a tradicional live de quinta-feira. Bom, recapitulando ali esta semana do presidente Bolsonaro, depois do resultado, na segunda-feira o presidente permaneceu boa parte do tempo no Palácio da Alvorada, assim como fez logo depois que saiu a confirmação do resultado por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Ele fez uma rápida ida ao Palácio do Planalto pela manhã e voltou aqui para o Palácio da Alvorada no período da tarde. Inclusive, a gente ficou ali na expectativa de que, de repente, o presidente decidisse se manifestar ali no Palácio do Planalto durante este período que ele permaneceu por lá. Mas isso não aconteceu. Depois veio a manifestação pública e curta aqui no Palácio da Alvorada. Durante o CNN 360, o presidente Bolsonaro fez aquele breve pronunciamento sobre o resultado das urnas, não reconheceu o resultado, falou mais ali sobre as manifestações que aconteciam naquele momento, uma série de bloqueios nas rodovias. Voltou a falar sobre este assunto na quarta-feira em um vídeo publicado nas suas redes sociais, pedindo para que os manifestantes naquela oportunidade deixassem as rodovias, que aquilo de certa forma atrapalhava o país, muito porque alguns auxiliares do presidente naquele momento indicavam que as manifestações poderiam aumentar a rejeição do presidente ou diminuir o público de quase 58 milhões de votos que o presidente teve nas urnas durante as eleições do último domingo. Bom, na quinta-feira teve ontem, o encontro com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, encontro super rápido. O presidente deixou o Palácio da Alvorada por apenas 30 minutos para que ele pudesse se encontrar rapidamente com o vice-presidente eleito e retornou aqui ao Palácio da Alvorada e não deixou, o Palácio desde então, Dani, pelo menos nesses momentos aqui que as nossas equipes estiveram acompanhando o presidente Bolsonaro, ficamos durante horas aqui na portaria do Palácio da Alvorada, de repente acompanhando a saída do comboio presidencial, mas nessa semana isso aconteceu apenas 2 vezes, 2 idas bem breves ao Palácio do Planalto. Ele recebeu alguns dos seus principais apoiadores, recebeu o governador eleito, por exemplo, de Santa Catarina, Jorginho Melo, ontem. O ex-ministro e derrotado para o governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, também ontem aqui no Palácio do Planalto. Os ministros mais próximos, durante aquele período antes do discurso, o presidente recebeu os ministros da ala política, o Ciro Nogueira, o Fábio Faria e os militares que também fazem parte do seu governo, mas só aqueles mais próximos, Dani? E os ministros principais, ou todos, no dia do pronunciamento, mas agendas pequenas, curtas, breves, ele permanece bastante recluso nesta que é a primeira semana depois do segundo turno das eleições. Volto com você. Pedro, conversa um tantinho mais comigo. Tem uma questão, o presidente também não está atendendo os seus apoiadores, O cercadinho, ele está existindo, já que você está aí no Alvorada, o tempo todo, você sabe, tem movimento. Eu vi que no dia da eleição teve, bastante gente foi para a rua, chorou aí na frente. Como é natural quando você
você sofre uma derrota, mas mesmo esse grupo de apoiadores que o presidente cotidianamente, em todas as crises, ele nunca deixou de falar, pelo contrário, ele aproveitava esse espaço para mandar recados para a militância dele, esse contato também foi interrompido, né? Foi sim, viu, Dani? O fluxo de apoiadores diminuiu bastante com o passar dos dias depois do segundo turno. Só para a gente trazer um relato com relação a isso, no domingo, diversos apoiadores vieram ali ao acesso que fica numa rua que a gente chama Rua dos Hotéis. Você conhece bem Brasília, tem uma série de hotéis que ficam ao lado aqui do Palácio da Alvorada e essa é a principal entrada dos apoiadores aqui no Palácio, é onde eles entram ou entravam desde o começo do mandato do presidente Bolsonaro, permaneciam reunidos num acesso que tem do lado aqui da sala de imprensa do Palácio da Alvorada, mas isso diminuiu bastante, já até por conta da expectativa de que o presidente não deve ou não vai atender nos próximos dias esses apoiadores, eles deixaram de vir. Um outro curioso acaba vindo aqui, a gente presenciou alguns relatos, por exemplo, de pessoas que vieram fazer algum tipo de oração aqui na frente do Palácio da Alvorada, mas o número é bem pequeno. Hoje, por exemplo, não tem nenhum apoiador, justamente nesse sentido de que o presidente não tem recebido eles inclusive deixaram de vir aqui ao Palácio da Alvorada para participar deste encontro. Querido, muito obrigada. Tá aí o Pedro Teixeira fazendo um trabalho, a gente pediu, né, a gente pautou porque é um trabalho de observação, né, sobre como o Bolsonaro está absorvendo essa que foi uma derrota muito dura. Vem para cá, Yuri Pita e Leandro Rezende, né? Essa reclusão do presidente, né, ela ficou expressa muito claramente, né, desde o domingo, quando o Bolsonaro não falou a aliados, não falou a ninguém, permaneceu em silêncio. Por 48 horas, só o agravamento da questão nas rodovias, que eu até vou falar sobre isso, né? Fez o presidente fazer um pronunciamento de pouco mais de 2 minutos, isso na quarta-feira, a live caiu. Falando sobre esses movimentos radicais que fizeram com que Bolsonaro se manifestasse pelas 2 vezes, né? Foi para pedir que as pessoas saíssem das rodovias que estavam sendo bloqueadas. Está circulando com muita desenvoltura, mas uma fake news, né? Eu tinha visto mais cedo nas redes, me perguntaram. É falso um ofício, é tão falso, mas é tão falso, mas é tão falso que o general Paulo Sérgio Nogueira, que hoje é o ministro da Defesa, aparece no ofício datado de ontem, 3 de novembro, como comandante do Exército. É tão falso, mas tão falso que é isso. Esse ofício está sendo usado para convocar de novo as pessoas a irem para frente de quartel pedir golpe militar. É falso. É só você dar um Google e ver se ele ainda é comandante do Exército. Não é. É falso, é tosca, a linguagem não tem nada a ver com linguagem oficial de Brasília, né? Claramente um xerox, uma montagem mal feita, desenvolvida em computador. Mas, né, tá sendo chamado, o que eu achei muito impressionante, né, um lockout, né, pedindo para que os empresários fechem as suas empresas numa determinada data em apoio a um golpe que não virá. Já está claro, né? As Forças Armadas já deixaram isso bem claro em diversas oportunidades. A gente nem para adiamento da eleição, né? Que também era uma medida gravosa, né? Similar a golpe, não teve apoio. A gente já contou isso aqui para vocês. Agora tem essa convocação para lockout. Aviso, né? Lockout é crime e ainda mais feita com base numa fake news tosca que usa ali indevidamente o nome do ministro da Defesa, como se ele fosse comandante do Exército. Eu quero chamar você, Yuri, para a gente falar um pouco sobre isso, né? Sobre a reação de Bolsonaro à derrota. Pois é, Dani, acho que tem dois aspectos aí que vale a gente levar em conta. Primeiro, toda a personalidade e trajetória do presidente Jair Bolsonaro até ter sido eleito como uma figura principalmente antissistema, uma eleição de 2018 pautada pela crítica ao sistema político e 2022 prevalece a vitória do sistema político no sentido de
de que as institucionalidades estão sendo recuperadas desde domingo nessa questão do reconhecimento do resultado eleitoral, da não contestação pelas vias institucionais do resultado eleitoral, ainda que Bolsonaro tenha precisado de mais de 40 horas para agradecer os votos que teve, fazer um movimento contrário ao cerceamento do direito de ir e vir e depois, na quarta-feira, fazer um gesto mais explícito, uma declaração mais explícita em vídeo para que as estradas fossem liberadas, porque desde segunda-feira, muitos dos empresários que apoiaram a reeleição de Bolsonaro, muitos dos parlamentares que apoiaram a reeleição de Bolsonaro, muitas das pessoas que preferiam a vitória de Bolsonaro a uma volta do PT ao poder começaram a sentir os riscos e os prejuízos que esses movimentos estavam causando ao bloquearem ruas. E isso se traduziu, inclusive, não só em prejuízos financeiros, em prejuízos para a economia, mas também se traduziu em prejuízos para a vida de pessoas. Ou seja, pessoas se machucaram, uma pessoa morreu em Mato Grosso, há casos ainda também sendo comentados de outras situações de risco de vida, o caso absurdo do camarada ali pendurado na boleia na frente de um tudo caminhão. No Brasil vira meme, né? Mas Enfim, é inacreditável aquilo, gente. Até onde as pessoas estão dispostas a ir, né? Estava falando hoje com o Miguel Torres da Força Sindical, né? Que a Força está monitorando e se tiver lockout vai acionar a justiça, já está decidido, né? Aí ele falou, eu acho muito difícil na situação em que está o empresariado, né? A economia voltando, teve todo esse prejuízo das rodovias, os empresários querendo fechar as portas. Mas vai saber, né? Ele disse, teve um louco para passar 15 quilômetros pendurado na frente do caminhão, eu vou dizer que as pessoas não vão fazer? Vamos observar, né? Vamos monitorar, foi o que ele me disse hoje cedo quando a gente conversou por telefone. É isso, porque uma coisa é na pessoa física, empresários, as pessoas se mobilizarem, colocarem o seu dinheiro para apoiar uma campanha. Isso é legítimo e isso é saudável do ponto de vista da democracia. Outra coisa é colocar a saúde do seu negócio em jogo depois de uma disputa que já se concluiu nas urnas. Eu quero ouvir o Leandro Rezende a respeito desse assunto. Dani, há de se destacar 2 pontos, né? Primeiro, do que o Pedro Teixeira nos trouxe de quem foi lá conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Ele mencionou o Jorginho Melo, que óbvio, né? Já era senador da República, mas se torna uma linha de frente do bolsonarismo a partir da CPI da Covid e assim consegue se capitalizar a ponto de se tornar governador de Santa Catarina, e o ex-ministro Onyx Lorenzoni, que também, da mesma forma, foi ministro do governo Bolsonaro, se capitalizou para disputar e levar o primeiro turno, pelo menos, da disputa lá no Rio Grande do Sul, perdeu no segundo para o Eduardo Leite. Então, são aliados ali que devem, de fato, ao presidente Jair Bolsonaro a expressão nas urnas que tiveram agora em 2022. E chamar a atenção, né, eu acho que o detalhamento que o Pedro trouxe ele é bastante completo de como o presidente ficou em silêncio ao longo dessa semana, mas como é um silêncio que atingiu também aliados próximos a ele. Nem dá para chamar de aliado, mas um filho dele, o Carlos Bolsonaro, não posta nada nas redes sociais dele, não dispara nada no Telegram, não falou nada sobre as eleições desde ali mais ou menos no domingo eleitoral, 3 horas da tarde, ele disparou uma mensagem no Telegram, né, que ele circula para os seus seguidores no Twitter e mais não falou, tá? Desde domingo, 3 da tarde, em completo silêncio. Outros aliados do presidente, integrantes do partido do presidente também, alguns importantes, não fizeram nenhuma menção ao resultado das eleições. Então, há aí um certo, não dá para chamar de abandono, mas é uma turma importante do PL que está se descolando do presidente e, nessa parte mais próxima, um silêncio total ainda, talvez, das pessoas querendo assimilar a derrota. Mas esse silêncio do Carlos Bolsonaro me chama a atenção porque é uma figura superativa nas redes e é quem, muitas vezes, dita a linha mestra de atuação da direita nas redes sociais. E não se manifestou desde o domingo, desde quando a votação ainda estava rolando. Dani.